O Brasil vive um surto de esporotricose felina, que é uma espécie de fungo comum em gatos. Uma doença altamente infecciosa e agressiva e que em alguns casos também pode atingir o ser humano. Eu vou conversar agora aqui com a Joyce Cremonesi, que foi inclusive entender melhor sobre essa doença, como ela é transmitida e de que forma a gente precisa lidar com ela. Joyce, boa tarde para você. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Só para a gente ter uma ideia, né? Neste ano, no estado do Amazonas, foram pelo menos quase 1.500 casos confirmados e uma mulher de 42 anos acabou morrendo por complicações da doença. No estado de São Paulo, no ano passado, foram confirmados 1.700 casos da doença em 100 municípios em todo o estado e mais de 3.000 gatos confirmados com a doença. Então, realmente, a gente precisa prestar muita atenção. Eu vou conversar agora com a doutora Mariana, que é especialista em gatos e vai trazer todos os detalhes para a gente. Doutora, primeiro com relação à esporotricose. Fala um pouquinho para a gente o que é, né, essa doença e quais são os sintomas. Boa tarde. Oi, boa tarde. Bom, a esporotricose ele é um fungo muito potente. A gente fala que é um fungo comensal, ou seja, ele come a pele, as estruturas aonde ele foi inoculado. E a transmissão entre humanos e gatos acontece principalmente através de mordedura, ou seja, se esse gatinho te morder, arranhar, às vezes numa brincadeira entre o tutor ou gatos errantes ali que estão livres, com vida livre, ele pode haver a transmissão. E como que esse gato acaba sendo contaminado? Normalmente acontece com gatos que têm acesso à rua. A gente tende a falar que gatos machos não castrados, eles podem ser mais propensos a adquirir a doença, porque eles tendem a querer brigar por território, né? Como eles vão ter acesso a essa rua, esse bairro, eles vão brigar com os outros gatos e caso ele brigue com algum gato que esteja contaminado com a doença, através da mordedura ou arranhadura, pode haver a transmissão. Então, normalmente, os sintomas, eles aparecem nessa região onde ele foi mordido. Então, região aqui do pescocinho, nariz, os membros. Então, numa briga entre gatos, às vezes por domínio, por território, acontece a transmissão. Isso não significa que fêmeas não vão adquirir a doença, mas normalmente esse gatinho teve acesso à rua. Essa é a principal maneira, tá? Existem outras maneiras, através de outras formas de transmissão, mas aí o principal mesmo entre gatos acontece ali com acesso à vida livre. E como esse tutor vai perceber, né? Então ali o gato, ele se arranhou, se machucou, ele precisa observar como que vai evoluir esse ferimento, como que ele percebe que ali pode ter tido então a contaminação? Normalmente feridas que não cicatrizam. Então, o gatinho que às vezes já tem a fama de brigão, né, que já tem acesso à rua, às vezes vem com um machucadinho, às vezes a unha dele perdeu, só que essa lesão ela não tem fim. Ela prossegue, né? Começa com uma contaminação, ela começa a ulcerar, ou seja, ela começa a abrir, necrosar, porque como a gente disse, ele come a pele, né? Então ele começa a ficar cada vez maior. Tem gatos que, quando a lesão está na face nasal, ele vai começar a espirrar. O tutor, às vezes, até pensa, será que ele está com gripe? Mas isso já é o início da contaminação. Então, uma cicatriz que não finaliza, tem que buscar ajuda. Tá certo, doutora. Obrigada, viu, pelas informações. E ela estava me falando que o tratamento é bem complicado, né? O medicamento, inclusive, ele é bem tóxico, tanto para humanos quanto para os gatos. Então, a gente precisa prestar atenção, porque aqui em São José do Rio Preto também tem bastante casos, imagino que em toda a nossa região, né? Tá aí orientações importantes, trazendo aí detalhes sobre essa doença. Joyce, obrigado, viu, pelas suas informações.